Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos dar continuidade ao estudo de função, agora analisando a noção de função por meio de conjuntos. Então, da agora para frente, a gente vai estar fazendo a relação entre função e conjuntos. Essas duas definições aqui, elas deixam bem claro quando que a relação entre dois conjuntos se torna uma função. Então, para ser função, todo elemento x pertencente ao primeiro conjunto precisa ter correspondente y pertencente ao segundo conjunto. O que isso quer dizer? Que os primeiros elementos, ou seja, o conjunto inicial, ele vai conter os valores de x. E o conjunto 2, ou o segundo conjunto, vai ter os valores de y. E para ser função, todo x vai ter correspondente em y. Segunda definiçãozinha, cada elemento x pertencente ao primeiro conjunto só pode ter um único correspondente y pertencente ao segundo conjunto. Nós vamos analisar esse exemplo aqui e nós vamos entender direitinho o que quer dizer isso daí. Então, dado uma função qualquer, por exemplo, y igual a 2x mais 1, nós já sabemos que x é o valor independente, y é o valor dependente, e esse aqui é o valor fixo, que às vezes tem, às vezes não tem. Agora vamos analisar o seguinte. Se a gente fizer uma tabelinha, primeiro colocando os valores de x, depois os valores de y, a gente pode, por exemplo, chamar esse primeiro conjunto de A. Conjunto A, onde estão os valores de x. Conjunto B, onde estão os valores de y. Então, nós vamos chamar esse conjunto de A, esse conjunto de B. E aqui, ó, a gente analisou o seguinte. 2 vezes x mais 1. Se o x vale menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Tá? E depois, 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. 2 vezes 2 é 4, mais 1 dá 5. 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7. Então, a gente sabe o seguinte, ó, o 1 negativo está correspondendo com o 1 negativo, ou seja, essa correspondência aqui. O 0 está correspondendo com o 1 positivo. O 1 está correspondendo com o 3. O 2 está correspondendo com o 5. E o 3 está correspondendo com o 7. Agora sim, a gente vai analisar isso daqui, né? E confirmar que é uma função. Então vamos lá, ó. Todo elemento x precisa ter correspondente y. Então, ó, esse aqui tem correspondente, esse tem, esse tem, esse tem, esse tem. Então, confirmou a primeira definição. Vamos para a segunda. Cada elemento x só pode ter um único correspondente y. Então, ó, esse menos 1 só tem um correspondente de lá. Ele não tem 2, 3, 4, ele só tem 1. O 0 só tem 1, só tem 1, só tem 1 e só tem 1. Significa, então, que isso é uma função. Tá? Então, quando o exercício vier com os diagramas e te perguntar se é função ou não, você tem que olhar essas duas situações aqui. Ó. Tá? Então, esse exemplo 1, a gente verificou de fato que é função, porque todos do primeiro conjunto têm correspondente no segundo. Cada um do primeiro só tem um correspondente no segundo. Então, ficou definido de fato, é uma função. Eu espero que vocês tenham entendido. E nós vamos fazer mais alguns exemplos para que vocês entendam melhor. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2. Verifique se a relação entre os conjuntos A e B representa a função. Vamos analisar a letra A. A letra B, que eu não indiquei aqui, né, mas é a B. Vou colocar aqui. Então vamos analisar a letra A.
a gente tem essa relação, o conjunto A e o conjunto B. A gente tem sempre que lembrar o seguinte, o primeiro conjunto, independente da letra que tiver aqui, o primeiro conjunto contém X, o segundo conjunto contém Y, correto? Então vamos pensar, cada elemento ou todo elemento, da maneira que você achar melhor pensar, do primeiro conjunto precisa ter correspondente no segundo. Então veja bem, o menos 2 tem correspondente, o menos 1 também, o 0 também, o 1 também, o 2 não tem. Então se o 2 não tem correspondente, não é função. Então você vai falar que não é função. Ficou claro? A primeira definição que a gente tinha passado, e que vocês têm ela aí no vídeo, todos os elementos do primeiro conjunto precisam ter correspondente no segundo. Esse não tem. Então não é função. Simples, né? Vamos analisar agora o exemplo B. Menos 2 corresponde, o 2 corresponde, o 4 corresponde e o 6 corresponde. Então todos do primeiro têm correspondente no segundo. Agora você tem que ir para a segunda definição. A segunda definição fala o seguinte, cada elemento do primeiro só pode ter um correspondente no segundo. Então, o menos 2 só tem o 6, tá ok. O 2 só tem o 6, tá ok. O fato desse e desse estar com o mesmo não tem problema. O fato é, esse só pode ter um, isso acontece. Esse só pode ter um, isso acontece. Esse só pode ter um, e aqui eu tenho 2, ó. Então não é função. Por que que não é função? Porque o 4 tem 2 correspondentes. Ele não pode ter 2, só pode ter um. Certinho? Então, esse caso aqui não é função. Muito fácil, não é? Você definir se é função ou não. É só você analisar. Todos do primeiro têm que ter um único correspondente no segundo. Esse não é porque o 2 não tem correspondente lá. E esse não é porque o 4 tem 2 correspondentes lá. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo para ficar mais claro ainda. Então vamos analisar agora o exemplo 2 da letra C. A gente tem o conjunto A, tem o conjunto B e a gente quer saber se é função ou não. Então vamos lá. Esse aqui tem correspondente, esse aqui tem correspondente, esse tem e esse tem. Então a primeira definição ficou satisfeita. Todos do primeiro têm correspondente no segundo. Agora vamos pensar na segunda definição. Cada elemento do primeiro só pode ter um correspondente no segundo. O menos 1 só tem um correspondente. O 0 só tem um correspondente. O 1 só tem um correspondente. O 2 só tem um correspondente. Então ficou verificado que é uma função. Tá certo? Certinho então, gente? Aí você pode pensar o seguinte, mas sobrou aqui o menos 6 sem ninguém. Sobrou o 9 sem ninguém. No segundo conjunto isso pode acontecer, não tem problema. Não pode acontecer no primeiro. Todos do primeiro têm que ter correspondente. Tá certo? Pessoal, agora vamos pensar o seguinte. Se você tem uma relação dessa daqui e você definiu que ela é uma função. Se ela é uma função, vai existir uma lei que define ela. O que é a lei? É a regra, tá certo? Então qual que é a regra dessa função? A regra dessa função é multiplicar o x por 3. Menos 1 vezes 3, menos 3. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então a lei dessa função, a função é escrita assim, função de A em B, tá? A lei dessa função vai ser o que então? Y, que é igual 3 vezes x. 3 vezes x descobre o y, certo? Lembra também
que você pode escrever fx ao invés de você escrever y, tá? Lei da função. Pessoal, então eu espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente vai fazer agora a atividade do livro. Daqui a pouco eu vou passar para vocês quais são. Até a próxima aula.